Desculpa a demora, pessoal. Todo mundo aí, sentadinho. Bom, vou apresentar, meu nome é Cristiano. Eu sou parte do Ciclotrilhas, assim como mais 200 e poucas pessoas. Eu sou um do conselho do Ciclotrilhas, que é aqui a gente planeja um pouco o que a gente vai fazer. Eu vou estar passando para vocês aqui como que a gente faz isso. Eu pedalo já há muito tempo, sou gaúcho, moro em São Paulo, estou aqui em Floripa desde 2016, o Ciclotrilhas já existia. Tá? Vou contar um pouco aqui. Eu primeiramente queria agradecer ao espaço cedido aqui pelo Douglas, pelo Carlos, pelo Seco, pela Lifestyle, que todo mundo que está aqui, que faz parte da loja aqui. Você deu espaço para a gente poder apresentar isso para vocês. Tá? E agradecer a vocês por terem vindo aqui, por ter se interessado e saber um pouco mais do trabalho que a gente faz, como a gente faz e quem sabe fazer parte disso, muitos já fazem parte, que eu sei. Tá? Então vamos lá. Qualquer dúvida, vocês me interrompam. Tá? O Ciclotrilhas, ele é um grupo de voluntários, tá? É um movimento social com foco no manejo das trilhas que a gente tem nas montanhas aqui de Floripa. A gente busca a conservação dessas trilhas de forma consciente, né, esse manejo, e oficializar a bicicleta nessas trilhas. A gente trabalha, vou estar passando mais detalhes, principalmente em trilhas que são históricas, mas que estavam praticamente abandonadas. O mato tomou conta, mas as trilhas já existiam. Então a gente faz esse manejo, principalmente da vegetação e ajuste dos ventos, que eu vou estar passando aqui para vocês. O Ciclotrilhas é um grupo organizado de amigos e voluntários, tá? E é um grupo sem qualquer tipo de fim lucrativo. A gente tem aqui, que eu vou comentar para vocês, depois vocês olham, a gente tem alguns itens ali, caneca, camiseta, boné, todo o lucro desses itens vai para o caixa do Ciclotrilhas, que a gente vai estar comentando aqui o que a gente faz com esse dinheiro e para que a gente usa. Né? Aqui é só uma foto, um exemplo. Você pode ver, essa é da última edição que a gente fez. A gente faz anualmente, a gente chama de churrastrilha. Essa foi agora em outubro, foi, né? Novembro ali, que a gente convida todos que doaram, seja no braço, no suor, ou seja financeiramente para o grupo, todos que doaram nesse ano de 2018, a gente convida para um churrasco, gincana, diversão, que acontece geralmente próximo da trilha. Então, leva família, daí vai ter o churrasco, vai ter chopp, bebida, vai ter uma provinha descontraída de mountain bike, às vezes o circuito ao contrário, enfim, é bem divertido. É para celebrar e agradecer a quem ajudou. Os Ciclotrilhas, em números, tá? Eles são aí, o conselho dos Ciclotrilhas hoje tem cerca de 8 pessoas, tá? Que são as pessoas que vão estar fazendo reuniões paralelas sobre que trilha está com problema, que trilha a gente vai mexer, como que a gente vai mexer, vamos organizar para tal data, que ferramentas a gente vai precisar do combustível, a gente vai comprar, vai precisar de sanduíche para a galera, quem vai fazer. A gente tenta organizar toda essa parte de background para que quando as pessoas cheguem lá para ajudar nas trilhas, esteja tudo bem organizado para eles. De voluntários que eu coloquei ali, ó, são de 5 a 20 pessoas por manutenção. Vamos dizer que a gente faz uma manutenção numa trilha X, vão aparecer de 5 a 20 pessoas. Tá? A média eu acredito que está na cerca de 10 pessoas. Tá? Mas a gente tem aí contabilizado, a gente contabiliza um total de 71 pessoas que trabalharam no braçal em 2018. Então, para a nossa região aqui, para o nosso movimento é muito forte isso. E contribuições em dinheiro aí, cerca de 150 pessoas, porque muita gente não tem tempo para ir lá, e geralmente as manutenções ocorrem no final de semana e pode doar de outra forma. Mesmo quem vai trabalhar no braçal, doa também. Eu também dou financeiramente às vezes. Ali a gente contabiliza também, a gente usa as redes sociais e outros aplicativos para a gente organizar essa coisa toda. E a gente contabiliza através do Strava. Só quem ligou o Strava, por exemplo, para do JP em 2018, foram 568 pessoas diferentes que andaram lá. E assim vai com as outras trilhas. E a gente tem uma média de 10 pessoas por dia por trilha. Tá? Depende, tem trilhas que vão ter um uso um pouco maior dependendo da época do ano. Aí a gente usa, vamos falar um pouco do aplicativo depois. O problema, como é que surgiu o Ciclotrilhas? O porquê que existe? Porque a gente está numa ilha onde grande parte das áreas verdes são áreas de preservação. Tá? E
a polícia ambiental, a Floram, os órgãos competentes, com muito esforço, mas eles não têm recursos necessários, suficientes para fazer tudo que eles poderiam e deveriam estar fazendo. Tá? Mas a gente tem um contato muito bom com esses órgãos. Então, obviamente, há discussões sobre como fazer, como não fazer, mas a gente tem um contato com esses órgãos todos. A Floram, que é o órgão ambiental municipal, que gera a maior parte das áreas de preservação da ilha, principalmente. Então, o problema é que a gente tem essas trilhas. A trilha, antigamente, quando queria atravessar um morro, o pessoal olhava para cima e segue abrindo trilha. Então, quando chove, a água vai descer pela trilha, causa erosão e desmorona. Então, tem vários problemas recorrentes aí que a gente tenta organizar nessas trilhas aí. Solução. A gente se inspirou muito, eu vou estar passando aqui para vocês o que é um exemplo, tá? A IMBA, que é a Organização Internacional de Mountain Bike, tá, que existe há muitos anos, ela tem técnicas desenvolvidas de manejo nas trilhas. Técnicas para você atacar um problema de erosão, por exemplo, que soluções possíveis você vai fazer. E são técnicas bem práticas, são ações mesmo que eles estimulam. Dentro disso, eles também fazem toda a parte, ok, se você vai fazer um manejo de uma trilha, você tem que conversar com a comunidade daquela trilha. Vamos dizer que tem uma trilha que a gente ainda não mexeu, mas já está listada, a gente conversou com a trilha da Igrejinha, por exemplo. Uma trilha que sai lá daquela rampa de asa delta que tem lá no Morro do Sopro, no travessão, e chega na Igrejinha lá do outro lado, na lagoa. É uma trilha que existe, mas quando a gente for mexer ali, que ela está praticamente abandonada, a vegetação tomou conta, a gente tem que conversar com o pessoal lá de baixo, o pessoal de cima fala, ó, a gente vai limpar a trilha, depois vai ter ciclistas passando aqui. Então, conversar não só com a comunidade, mas isso que a gente está fazendo aqui. Conversar entre a gente e passar essas ideias todas, que é um pouco do que a gente faz. Construir seria mais, que vem da INPA, né, que é você ir lá e fazer a intervenção na trilha. Está tendo uma erosão que está desmoronando, você faz um ajuste de técnica que a gente vai usar para colocar ali. Respeitar, que é o respeitar a trilha e respeitar os usuários, porque as trilhas que a gente faz o manejo, nós somos um grupo de mountain bike nas trilhas. Só que a gente faz o manejo para que outras pessoas possam ir lá caminhar, você pode passear com seu filho na trilha também. Entendeu? Então não só mountain bike, só bicicleta, tem vários usuários que a gente tem que respeitar, não jogar lixo e tudo mais que eu vou passar aqui. E o principal, que é o nosso objetivo, pedalar nas trilhas. A gente não estaria aqui e não faria esse esforço, tudo, se a gente não gostasse de estar em contato com a natureza e pedalando nessas trilhas. Então são alguns pontos aí. Aqui eu vou ler para vocês, se vocês quiserem já podem ir lendo, porque essa é a visão, por que a gente existe, onde que a gente quer chegar, o que é o ciclotrilhas, tá? O que a gente quer é isso, a nossa visão é Florianópolis ser reconhecida como uma cidade pioneira no uso organizado de trilhas para mountain bike, onde emergiu uma comunidade ativa que, com apoio e autorização dos órgãos públicos, que é muito importante, trabalhou na conservação de um subconjunto de trilhas, identificadas, sinalizadas, sustentáveis e de qualidade, movimentando a economia local e onde os ciclistas fazem o papel de monitores do meio ambiente. A gente não vai pegar a bicicleta e andar lá na trilha da Lagoinha do Leste, lá está cheio de degraus, lá tem muito trânsito de pedestres, turistas que vão lá. Então a gente trabalha num subconjunto de trilhas, que são mais aqui na região central, e a gente está focando mais na parte do sul, leste também, um pouco no norte, e tem grupos que eu vou comentar já surgindo em outros locais. São trilhas que geralmente vai andar de bicicleta, mas que tem e devem ter um uso misto. Dentro da apresentação, a gente vai alternando com alguns pontos aí que são chave, que a gente colocou meio pescado aí. Isso aqui, código de conduta do mountain bike, tá? Então isso são coisas fundamentais que a gente tenta passar para todos e acho que a gente tem que viver isso. Tá? Você respeitar a trilha, respeitar a fauna, a flora, se a trilha está no caminho, não corta, não faz atalho que você vai desmatar, não joga lixo na trilha, que são coisas simples. Respeita, se está vindo uma pessoa caminhando, você para, deixa a pessoa passar. Se tiver outro ciclista mais devagar que você, ajuda. Se o cara está com o pneu furado, ajuda, seja cordial. Tá? Então, não fazer manutenção não autorizada. A gente não é dono da trilha, mas é importante sempre comunicar por vários aspectos. Tá? Porque a gente tem já planejado algumas trilhas o que tem que fazer, para que não chegue alguém lá andando de bicicleta e você está com uma enxada levantada e é perigoso. Então tem esses pontos aí que são importantes e isso que a gente segue. Evitar as trilhas após a chuva,
porque após a chuva a terra tá mole, você passa com a bicicleta, ela vai causando erosão, e depois quando tem a outra chuva tem mais terra fofa e mais buraco, aí que vai tendo as poças. Então, alguns detalhes que a gente recomenda. A plaquinha ali, por exemplo, isso aqui é uma regra mundial, aí, que é da cortesia na trilha. O ciclista ele tem que dar preferência para a pessoa e para o cavalo. O cavalo é um animal, ele é imprevisível. Tá? Então, se tiver um cavalo passando, que às vezes tem, você tem que deixar o cara passar do cavalo. Conversa, para. Né? Se tiver uma pessoa caminhando, essa pessoa tem a preferência ao ciclista, que às vezes é um idoso, às vezes é uma criança, então você tem que prestar atenção nisso. Então, é um pouco de regras aí que a gente segue. Aqui são algumas fotos, até que são mais antigas, eu não atualizei essas fotos aqui, mas aí mostra a trilha da antena. Alguém não sabe onde é a trilha da antena? É a trilha do maciço, é no maciço da costeira, sobe lá pela UFSC, passa lá em cima, chega na subida da lagoa. A trilha do Berne, sobe até a antena lá e desce ali para a própria UFSC, ali no Pantanal. E a trilha do JP que fica aqui atrás, no Morro do João Paulo. Tá só um exemplo das trilhas aí. Alguns argumentos para a gente seguir essas regras e fazer essa organização toda, as trilhas sendo monitoradas, trabalhadas, mantém o ciclista na trilha, porque se a trilha está limpa, ele vai querer seguir naquela trilha, ele vai se sentir bem naquela trilha, seguro e tudo mais. O impacto das bicicletas nas trilhas é bem relevante, já tem estudos internacionais sobre isso também, e a população de ciclistas nas trilhas é bem menor do que trekking e caminhantes, por exemplo, então em termos de impacto ambiental é quase nulo. Como que a gente monitora essas trilhas? A gente tem basicamente dois aplicativos que muitos de vocês já conhecem. Um deles é o Strava, que monitora a quantidade de usuários por trilha, por dia, por ano, usuários diferentes, quantas vezes o cara passou lá nessa trilha. Então a gente consegue monitorar aquele número que eu coloquei lá atrás na apresentação, quantos usuários diferentes usaram o JP em 2018, a gente tirou no Strava. Então é uma ferramenta que tem aí que a maioria dos ciclistas usam, os seus treinos e diversão, e a gente colocou ali. E a gente consegue captar isso daí. Um outro aplicativo é o Trailforks. O Trailforks ele foi criado pelo maior site de mountain bike do mundo, que é o Pink Bike. O Trailforks ele é como se fosse, se a gente pudesse fazer uma analogia, um Waze das trilhas. O Trailforks, como tem algumas imagens ali, e aqui em Floripa a gente cadastrou e procura sempre estar alimentando ele com informações atualizadas. O Trailforks ele te dá a trilha, qual a descrição dela, qual a dificuldade dela, onde ela começa, onde ela termina, qual a inclinação. Pelo mapa você consegue saber como que chega nela, onde que inicia, onde termina. Tem relatórios e relatos, na verdade. Pessoa, vamos dizer que eu estou andando lá e tem uma árvore caída no meio da trilha do Berne. Aí eu posso tirar uma foto, depois que eu descer, se a trilha conseguir sinal celular, eu coloco aquela foto, pego a trilha do Trailforks, eu estou cadastrado lá e carrego a árvore caída na trilha. Então as pessoas que vão usar essa trilha, pode ser qualquer pessoa que vem de fora e a gente quer criar essa cultura, ela vai ver, opa, tem uma árvore caída. Manutenção no dia tal. A gente nem usa tudo isso, todos esses exemplos que eu estou usando lá. A gente pode marcar manutenção, vai ter manutenção tal dia. Para que as pessoas que vêm de fora ou quem está aqui vai fazer a trilha, cria essa cultura do cara olhar no Trailforks antes quais são as condições da trilha. Então é um aplicativo muito bom que a gente usa. Inclusive serve de relatório para a gente poder passar essas informações para os órgãos ambientais depois. Tem boi na trilha, vaca que tem lá em cima, que não pode, mas tem. Então, encontramos um bicho nativo morto, sei lá, cobra. Aqui exemplos de onde a gente busca as informações técnicas. Eu vou passar esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é o Trail Solutions, ele é todo em inglês, mas vocês podem folhear ele, vocês vão ver que tem várias técnicas bem práticas aqui de manejo de trilha, tá? Então, é um dos livros, dá uma olhada, passa. É um dos livros que tem, eu tenho vários outros lá em casa, de trilha. Maior parte desses livros são americanos, Estados Unidos, a maior parte em inglês. Tá? Mas tem essas técnicas que a gente busca aplicar aqui. Tá? E a gente busca ensinar a galera nas trilhas. Ninguém precisa saber
como fazer o manejo de uma trilha, porque sempre nos dias de manutenção vai ter a maior parte de quem já sabe, e a gente leva as ferramentas, a gente vai estar comentando isso, leva as ferramentas e ensina como tem que fazer, onde tem que fazer. Tá? Tudo isso a gente segue principalmente as regras da INPA. São exemplos aqui, ó. Exemplos aí que você pode ver na prática ali. Por exemplo, essa Rapuru aqui que ele está falando. Vamos dizer que um morro ali tem uma inclinação lateral da encosta do morro de 20%. Se você fizer uma trilha com mais da metade desses 20%, com mais de 10% ali, a água que vai escorrer o morro na hora da chuva, ela vai chegar na trilha e vai descer pela trilha, porque ela vai escolher o caminho mais fácil. Então, se a gente fizer se a gente está fazendo um manejo e quer fazer com que não tenha erosão, a trilha tem que estar menor inclinação. A gente usa geralmente 8%, tá? Que é menos daquela regra ali. Então, quer dizer, a água vai chegar na trilha, a trilha também tem uma inclinação lateral de 5% mais ou menos, e a água cruza a trilha. Então ela não desce pela trilha. A maior parte das erosões em trilha que vocês vêem é porque a água desce pela trilha, que é o maior problema. A água é o bem que a gente mais precisa, mas é o inimigo da trilha. Onde a gente trabalha, tá? Quais são as trilhas que a gente trabalha? Então, assim, tem trilhas que já são clássicas, que tem o manejo dos ciclotrilhas todo ano. Tem umas que a gente tem algumas intervenções um pouco mais fortes em alguns períodos do ano, mas todo ano vai ter. A gente tem aí mais ou menos 25 quilômetros de trilhas no meio da montanha, tá? 25 quilômetros de trilha que a gente limpa. Faz o manejo dela, a gente limpa, vai lá com foice, com ferramentas e limpa ela uma largura bem considerável para poder passar tranquilamente. Então aí tem a trilha do João Paulo, que fica no morro, tem as trilhas, a maior parte estão aqui no Morro do Maciço da Costeira, que é o Berne, Antena, Colinas, tem o Uphill de Colinas, tem o Paredão. Tá? A trilha do Canto da Lagoa está fechada, ela é uma trilha histórica que existe, mas ela está fechada, não está aberta. E a trilha da Pedrita, que o pessoal está mantendo lá do outro lado também. Tá? E daí tem as trilhas do Travessão e da Igrejinha aqui no Morro do Assopro. Tá? A do Travessão está aberta, a trilha da Igrejinha está fechada, dá para caminhar, de bike não dá para passar. E a gente tem grupos se desenvolvendo. Eu morava em Itacorubi, agora mudei para o norte e quero focar mais nas trilhas do norte. Tem gente já mexendo lá. O pessoal do norte até mexendo nas trilhas da Brava, da Meia do Telefone, e tem mais algumas lá para a gente mexer. Tem o pessoal mexendo na trilha da Pedrita, que é o pessoal aqui do outro lado do Morro do Maciço. Então, assim, está se desenvolvendo isso, essa cultura. E as trilhas, esse mapa, por exemplo, aqui é do Trail Forte, só que mostra onde tem as trilhas. Quais são os nossos objetivos, curto e médio e longo prazo aí, tá? Oficialização de algumas trilhas, a gente já teve muitas reuniões com o superintendente da Floran, com pessoas operacionais da Floran, com prefeito, vice-prefeito aqui de Floripa, com alguns vereadores, com secretários aí, sempre mostrando o que é o ciclotrilhas, mais ou menos o que a gente está mostrando aqui, o que é o nosso trabalho, e o objetivo principal é oficializar essas trilhas. Botar placas, vocês podem ver ali que já tem uma placa do ciclotrilhas, muitos aqui vocês já conhecem. Isso é um projeto piloto que a gente fez teste em algumas trilhas aqui, não são todas. O JP e o Colinas tem. Aí a gente quer para esse ano botar em todas as outras trilhas essas placas de identificação. Não somente essas, mas também um painel com identificação da trilha, nome e vários outros detalhes. Que é o padrão que se vê quando vai para fora do Brasil. Tá? Então a gente busca oficializar essas trilhas dessa maneira e o uso delas. Permite que a gente tenha essa permissão de acesso para ir para as trilhas e fazer manutenção, porque são áreas de preservação. Os parques aqui, o ideal é que eles já tivessem plano de manejo, legalmente por lei tem que ter plano de manejo, mas não tem ainda, então a gente não pode nem ser oficializado como um grupo de manutenção de trilhas. Existe uma conversa, então verbalmente nós somos oficiais e somos respeitados e temos uma boa comunicação, mas no papel ainda não é. Então a gente tenta buscar isso, que é importante. A sinalização das trilhas, apoio às fiscalizações, quando a gente vê que tem algum caçador, a gente manda mensagem, informa. A gente vê que está tendo um desmatamento, uma invasão perto da trilha, a gente informa os órgãos responsáveis por isso. Médio e longo prazo, readequação de traçados, novas trilhas, novos traçados. Tá? E eu, como eu comentei, inclusão das trilhas de bike nos futuros planos de manejo. A gente quer que, quando se cria esses planos de manejo, que está sendo discutido pelos órgãos responsáveis, que essas trilhas já sejam inclusas lá. Sermos referência nacional e internacional, já somos em parte, vou comentar para vocês daqui a pouco.
Algumas realizações de 2017 2018 aí. Eu passei lá na antena, agora a trilha está fechada de mato e tá. Por quê? Porque a gente faz uma manutenção anual, geralmente entre março e maio. Por quê? Verão você sabe, é calor e chuva, calor e chuva. A gente faz uma manutenção ali, o mato verde. Então a gente faz manutenções lá entre fevereiro e março lá, março, abril, e dura quase um ano inteiro. Só que chega no verão, chove pra caramba, chove calor, o mato cresce muito rápido. Então por isso que agora as trilhas estão... O Bernie tá boa, tem alguns trechos ruins, JP tá bom, Colinas tá bom, mas a trilha do maciço, da antena, ela tá bem ruim de passar de bike. As trilhas do norte também, algumas estão bem ruins. A gente quer colocar, a gente colocou no nosso plano para esse ano, de 2019, fazer 2 manutenções anuais em cada trilha. Que chega no verão, todo mundo está mais disponível para andar, tem gente que vem de fora que quer andar e as trilhas não estão boas para andar. Então a gente quer fazer uma manutenção, quem sabe, lá por outubro, novembro, mesmo que elas vão durar menos do que a primeira manutenção, mas vai ser mais fácil de fazer o outro manejo depois. Então a gente tem que buscar recursos para isso. A gente queria ter feito nesse ano 2018, só que a gente não tinha recurso financeiro para isso. Porque para fazer as manutenções demanda muito ferramenta e consumíveis ali que a gente precisa e depende das doações. Limpeza do uphill do Colinas que a gente fez, readequação do início do Bernie e trilha do maciço que a gente colocou lá para cima na antena, que ele não saía de lá. Faz o Churrastilha consolidado como um grande evento anual do ciclotrilhas da comunidade de mountain bike que mexe nas trilhas. Considerável melhora na dinâmica de afiar as ferramentas, graças ao Jerônimo, nosso afiador oficial de ferramentas. E trabalhar com uma ferramenta afiada na trilha é outra coisa. Tá? Produtos ciclotrilhas, depois vocês deem uma olhada aqui, a gente começou a criar alguns produtos, camiseta, boné, a gente até cerveja tem aqui, depois está disponível para comprar. O que a gente faz, a gente tira do nosso bolso, banca isso daí todo o lucro dessa venda, desse produto, vai para os ciclotrilhos. Então é uma maneira só, em vez da galera ficar doando dinheiro, é uma troca. Você compra o produto ali, está ajudando os ciclotrilhos e vai ter algo legal para usar. Tá? Então, novas ferramentas, guicho manual, algumas ferramentas de corte, Shibanka, que é a ferramenta mestre, pena que eu não trouxe uma. Shibanka é a ferramenta mais interessante que tem, que é uma enxada, tira raiz, tira todo. Bloqueio contra motorizados que estavam fazendo desmatamento no Morro do Maciço lá, estavam entrando, começando a fazer desmatamento, e a gente foi lá e fez um bloqueio, conversamos com o pessoal dos órgãos aí também. A gente apoiou o bloqueio que foi feito aqui no Morro da Sopo também, que os jipeiros, eu tenho caminhonete 4x4, já fiz muito isso fora em outros lugares e não deve fazer, e estava fazendo, destruindo as trilhas aqui. As trilhas não, na verdade a natureza ali. Então a gente apoia isso daí e começamos a fazer essa sinalização do piloto. Tinha uma outra foto que eu vou mostrar depois também. Resultados da influência dos ciclotrilhos. O ciclotrilhos nasceu ali em 2015, mais ou menos, tá? E já são aí quase 4 anos. São 3 anos aí fortes e quase 4 anos. E já são 4 anos na verdade. O ciclotrilhas, eu diria assim, eu vim de São Paulo, conheço bastante gente no Brasil. Eu tinha um envolvimento grande com ciclismo lá e conheço gente do Brasil inteiro assim. E sempre o pessoal vem me perguntar: pô, o ciclotrilhas, como é que vocês fazem? Eles querem a receita. O ciclotrilhas criou-se uma cultura aqui, e eu não sei exatamente como, mas eu acho que é do trabalho, das pessoas, principalmente as pessoas, né? Uma cultura forte aqui. Então o ciclotrilhas gerou já um resultado e influências. A comunidade de mountain bike em Florianópolis cada vez cresce mais. As pessoas estão indo pedalar mais nas trilhas, cada vez tem mais pessoas nas trilhas. As pessoas estão trocando as bikes e falando disso. A gente tem grupos no WhatsApp específicos de manutenção, tem grupos de pedal e tudo mais, e a gente consegue ver isso. A economia local tem se beneficiado disso também, tanto as lojas, o restaurante, posto, quando a gente acaba o pedal acabado, vai tomar cerveja, não só as lojas em termos de venda de produto, mas serviço bastante, porque quanto mais você usa, você precisa mais de serviço. Então tudo isso tem movimentado. A gente tem tido cada vez mais visitantes de fora que vêm pedalar aqui. Não sei se você segue o canal que é o que mais tem agora aqui, o mais recente, que é o Revista Ride Bike.
Recentemente ele ficou uma temporada aqui em Floripa, ele já tinha vindo antes, fez vários vídeos ali, e isso vai acabar passando para outros. Eu tenho vários amigos que estão loucos para vir aqui, vários que já vieram, e quando eles vêm, eles ficam apaixonados pelo que a gente tem aqui. Não só pelas trilhas em si, mas pela galera, pela comunidade, pela camaradagem que existe entre os ciclistas de montanha aqui. Tá? Floripa, como eu comentei, o ciclotrilhas já é uma referência nacional. Claro, ainda temos muito a aprender e estamos longe de chegar onde a gente quer. Mas já tem vários outros grupos, bike parks no Brasil, que comentam em entrevistas, em comentários sobre o que eles ouvem, o que eles viram, o que acontece aqui em Floripa, os trabalhos que eu também, quando a gente faz as manutenções nesses grupos nacionais que eu acompanho de mountain bike, eu passo fotos da galera trabalhando, a galera se empolga também, e já criou também, que é uma influência que eu digo que criou-se outros grupos de manutenções, e isso é notável, eu consigo ver isso na região, não só aqui em Floripa, mas na região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, grupos organizados de manutenção, vários entraram em contato, talvez eu, por ser o que fala mais, entraram em contato comigo e perguntaram um monte de coisa. Eu já mandei áudio para um pessoal de Blumenau, de mais de 10 minutos de áudio, eles xingavam 10 minutos de áudio explicando cada tipo de ferramenta, para que serve. Pena que eu não salvei aquele áudio, devia ter salvado. Então, é assim, as pessoas vão perguntando, querem saber, a gente contribui e compartilha o que a gente tem, porque o que a gente tem não é nada novo, a gente está seguindo grupos de fora. Eu sigo vários grupos no Instagram, no Facebook, grupos de fora, Canadá, na Europa, que são bem mais avançados que a gente nesse ponto. Eu acho que a ideia é isso, é multiplicar isso. Os voluntários que participam das manutenções, a gente consegue perceber que quem está indo sempre nas manutenções ali, que está tendo mais conhecimento, está mais seguro, mais proativo e se diverte fazendo aquela manutenção. Então, os conhecimentos estão sendo passados, isso que eu acho que é o importante. Estamos chegando na regra final. Como ajudar? Tá? Você pode ajudar os cicloturistas de muitas formas. Estando aqui, conversar com outras pessoas, falar o que vocês viram, já é uma boa ajuda. Porque vai estar mais gente usando as trilhas. Se vocês só usarem as trilhas, já é uma grande ajuda. Porque não adianta a gente fazer toda a manutenção nas trilhas e ninguém ir lá usar. Então tem que usar. Mas ciclistas, como é que pode usar? Porque lá sou eu voando. Na trilha do Berner. Ciclistas, como é que pode ajudar? Participando das manutenções, principalmente. Eu acho que é o mais acessível à maioria. Respeitando as regras, aquele código de conduta do mountain bike que eu coloquei lá no início. Apoiando e divulgando, que é como estão aqui, comprando e ajudando, comprando os produtos ciclotrilhas, ajudando, doando, sendo parte do ciclotrilhas, porque o ciclotrilhas não é eu, não é o Jerome, não é o Alan, é todos nós. O ciclotrilhas é a comunidade, tá? O ciclotrilhas não tem dono, a gente tem algumas pessoas que vão puxar a frente, mas o ciclotrilhas tem a comunidade, tá? Então ajudando isso. Lojas de bike, que nem aqui esse espaço fantástico que a gente está aqui conversando hoje, contribuindo com apoio, tá? Depois o pessoal da Life Cycle tem um anúncio para fazer aí, contribuindo com apoio financeiro, dar uma ferramenta, de uma maneira que for possível. Apoiando e divulgando, que é o que eles estão fazendo aqui hoje, nos apoiando, dando esse espaço para a gente poder divulgar, vendendo produtos ciclotrilhas, que eles já demonstraram interesse aqui, e várias outras lojas, entendeu? E outras ideias que podem surgir aí. Então o apoio pode vir de várias maneiras, tá? Os órgãos públicos, que a gente faz essas apresentações para os órgãos públicos também, tá? Autorizar o nosso trabalho e legitimar esse trabalho dos ciclotrilhas da comunidade nas trilhas, tá? Claro que tem que ser tudo feito em respeito à natureza, ao manejo dessas trilhas todas, tá? A gente não pode sair desmatando a revelia. Discutindo readequações de novos percursos e fiscalizações com ilegais, que às vezes vai ter uma invasão, o cara vai lá, vai botar uma cerca no meio da trilha, essas coisas não pode. Tem trilhas históricas que não pode fechar a saída, o cara tem uma casa lá, ele fecha a saída. Então a gente tenta discutir, claro, a gente conversa com a comunidade, se vê que realmente não conversa, parte para os órgãos para poder nos ajudar nessa linha aí. Isso gera benefícios para todos, tá? Lazer ecológico, educativo, saudável. Você vai ter uma comunidade mais saudável aqui na cidade, reduz até a questão de saúde, trilha de qualidade, respeitando a natureza. Eu, principalmente, acredito muito que
as áreas de preservação intocadas, elas são suscetíveis a atividades ilegais. Agora, quando você tem pessoas que gostam de estar em contato com a natureza, ciclistas, por exemplo, caminhantes, trekking, e vão estar lá naquele meio, eles são monitores do meio ambiente, eles vão estar lá naquele lugar e não querem que aquilo lá acabe. Então, se tiver uma invasão, tiver um caçador, tiver coisas erradas acontecendo lá dentro, a gente vai ajudar a denunciar, que é o monitoramento ambiental ali que eu coloquei. Movimenta a economia local e é um modelo de inspiração para outras cidades. Tá? Então, é mais ou menos isso, e eu coloco essa foto no fim, essa foto aí é da pedra do visual do travessão lá. A gente mora no paraíso, a gente tem que usar isso. Quem gosta de mountain bike tem que sair só do estradão e fazer melhorar sua técnica nas trilhas. A gente tem trilhas de vários níveis, tá? Trilhas para iniciante, trilhas um pouco mais pesadas, trilhas com salto, trilhas sem salto. Tem trilha que para você fazer você tem que subir muito, que é bem difícil. Tem trilha do JP aqui que é super acessível, que é toda identificada. Então tem para todos os gostos, que a gente não pode desperdiçar esse paraíso que a gente está aqui. Tá? Então assim, a apresentação, os ciclotrilhas é isso que eu passei para vocês. Tá? A gente vai conversar aqui, vocês podem perguntar. Cadê? Eu queria chamar o pessoal da loja aqui. Quer fazer um anúncio, um comentário? Chega aí, você. E sou mais tímido, cara. Não tem problema, cara. Estamos entre amigos. Não, é que acho que a gente conversou essa semana, né? Foi essa semana, né? Que a gente tava conversando mais. E primeiro a gente tem que agradecer a vocês poderem vir aqui, fazer essa apresentação, falar bastante sobre ciclotrilhas, né? Sobre a importância, o quanto, quem é lojista, eu acho que consegue ver o quanto cresceu o mountain bike e o quanto evoluiu o enduro aqui. Então assim, tu vai ver pela região de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o quanto cresceu o enduro nessa região e o quão forte é o enduro nessa região. Mountain bike geral, mountain bike geral, claro, mas é muito além da diferença de outras cidades aqui perto, né? Isso tudo é graças ao ciclotrilhas, né? Então, quando a gente estava vendo lá no começo de abrir a loja e tal, achamos sala para lugar, achamos esse lugar aqui, cara, no caminho das trilhas, cara, que massa. O que a gente pode fazer para integrar um pouco, a juntar os ciclotrilhas? Cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as paredes ali e vamos grafitar o Bernie e essa foto aqui está grafitada ali também, ó. Então assim, a loja toda tá querendo sempre integrar aos ciclotrilhas, né? E as trilhas da cidade, se integrar às coisas boas que tem na cidade. E as trilhas é um dos lugares mais bonitos que tem aqui, né? Sim. E diante disso tudo, assim, a gente tá fazendo um apoio, né? Ciclotrilhas, essa semana a gente conversou com o pessoal aí, fazer um apoio do ano, né, anual, né? Isso, assim, a gente está buscando com os lojistas e empresários locais para apoiarem os ciclotrilhas dentro das possibilidades de cada um. E a gente criou um plano de apoio, eu não passei aqui, não vou passar aqui agora, mas a gente criou um plano de apoio que na verdade eu copiei esse plano de apoio de uma das maiores vamos dizer, grupos de trilha do Canadá, que eles têm isso lá, eu peguei e, se adapta muito à nossa realidade, adaptei, obviamente, valores, aquela coisa toda, e descrição, e criamos o nosso plano de apoio, para que a comunidade possa nos ajudar. E a Lifestyle, que a gente já conversou, diz que eles já definiram, vão estar apoiando os ciclotrilhas esse ano, não só com espaço, com pedal, porque a gente encontra a galera nas trilhas, são amigos, na verdade, mas um apoio financeiro considerável para a gente poder estar, quem sabe, bancando aquela segunda limpeza anual do ano que a gente não fez, porque não tinha recurso. Então a gente agradece a Lifestyle por esse papel. E a ideia a gente vai estar fomentando, a gente vai estar buscando isso com outros lojistas, é o primeiro que a gente está fazendo nessa série esse ano, e a ideia é estar fomentando a comunidade local. Então eles estão nos ajudando, vamos ajudar eles, vamos usar serviços aqui, vamos comprar itens aqui, aquela coisa toda. A gente vai estar oficializando e anunciando isso depois nos grupos aí. Tá? Outra coisa que eu queria falar também, eu participei lá no começo, né,
muito da construção do João Paulo, né, do JP, algumas vezes e tal. E o valor de tu ir ajudar a fazer a trilha é muito massa. É indescritível. Acho que todo mundo que ajuda aqui parece que vicia, né? Vai lá, vai indo, vai ajudando. Pô, aquela curva lá, ó, foi eu fiz, eu ajudei, eu cavei aqui e tal, dei opinião. Cara, isso é indescritível. Então todo mundo quem não ajudou, realmente assim é impagável. Quem aqui nunca foi numa manutenção de trilhas? A maioria aqui, né? O que é uma manutenção de trilhas? Vamos dizer, vamos fazer uma manutenção aqui no JP. Tá? O que a gente vai fazer? A gente vai marcar uma data, tá? E vamos colocar nos grupos. Depois o Alan passa a folha para vocês colocarem o nome, quem tiver interesse. Colocar o nome e o telefone que a gente insere no grupo dos usuários dos ciclotrilhas ali, que a gente anuncia as manutenções. Quem tiver interesse em alguma trilha específica, também, a gente tem grupos específicos por trilhas. Não se preocupe, os grupos das manutenções é tolerância zero. Só se fala nos dias que tem manutenção e só sobre aquela manutenção daquela trilha. Botou piadinha, tchau, você volta outro dia. É tolerância zero, senão é muito grupo, a galera perde o controle. Enfim, e a manutenção vai ser o quê? A gente marca o dia, vai chegar aqui cedo, a gente diz, vem com calça comprida, roupa comprida, por causa de mosquitos, coisas, a gente traz repelente também, traz um lanche, traz água, bastante água, a gente vai ter todas as ferramentas, a gente vai dizer qual é a manutenção que a gente tem que fazer, às vezes é só limpeza, às vezes é uma curva que estava lá, desmoronou, tem que arrumar, às vezes está tendo água passando pela trilha, vamos fazer o que para corrigir isso, para não ficar causando erosão. E a gente vai fazer essas manutenções. Às vezes está vindo um lugar novo. E às vezes você passa um dia se divertindo lá, e depois no final, às vezes a gente faz geralmente quando é quente, no final a gente termina aquela manutenção acabado, mas renovado. Porque a gente está na natureza, com os amigos, conversando, fazendo, criando, que nem comentou o Seco aqui, criar uma trilha, uma curva que você fez, depois você passar lá, é fantástico. Tá? E é uma das formas de ajudar. Então, mais uma vez, é isso que a gente tinha. Temos aqui cervejas do Ciclotrilhas, tá? Cerveja, se quiser tirar dúvida, fala com o Felipe, que sabe valores, qual é a cerveja e tudo mais. Cerveja artesanal, tá? E temos ali produtos caneca, copo, boné, camiseta do Ciclotrilhas, se quiserem ajudar. A listinha já passou? Passou. Então é isso, galera. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado pela atenção. Espero ver vocês nos grupos, nas discussões e quem sabe nas próximas manutenções. Tá bom? Valeu!